Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar a 13ª parte final do conteúdo e significado da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Você vai se sentir incrivelmente bem com essa verdade transformacional. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais, coloque a Bíblia em sua mente. A supremacia da palavra de Deus, a Bíblia, sua mente é importante. Autocontrole é basicamente o controle da mente. Comande seu cérebro, governe sua vida. Aquilo que você semeia na mente, colhe em sua vida. Aqui e agora, dê de comer a sua mente. Com o que você está alimentando a sua mente? O que você pensa? O que você vê? O que você ouve, o que você faz, tudo isso está alimentando você por dentro e fazendo quem você é. Você é hoje a soma de todos os pensamentos que teve nos últimos meses e anos. Coloque a Bíblia em sua mente. Você precisa saber dessa profunda verdade. Você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz. Está registrado em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O diagnóstico da Bíblia é extraordinário. A terapia bíblica é eficiente. A palavra de Deus, Logos Tuteu, é viva. A palavra de Deus é palavra do poder ou da energia criadora. A palavra de Deus penetra, fazendo separação até entre os relacionamentos mais íntimos. A palavra de Deus, o Logos Tuteu, é o juiz dos pensamentos mais íntimos. A palavra de Deus, Logos Tuteu, é o agente pelo qual Deus trata diretamente com você. Desse modo, a palavra de Deus, Logos Tuteu, revela o homem todo, particularmente em relação às atitudes do coração e sua fé, essa fé que o capacitará a entrar no repouso. Logos Tuteu, palavra de Deus, a palavra de Deus examina, julga e adverte a que viva santamente e creia. Coloque a Bíblia em sua mente. O grande da palavra de Deus, a Bíblia, de seu requerimento e oferecimento, é que se trata de uma questão viva para todos os homens e para em todos os tempos. Outras coisas podem facilmente
passar ao esquecimento ou reter o interesse acadêmico ou de museu, mas Hologos Tuteu, a palavra de Deus dirigida a você, significa vida. A exigência da palavra de Deus é algo que você deve encarar. O oferecimento da palavra de Deus, Hologos Tuteu, é algo que você deve aceitar ou rechaçar. Coloque a Bíblia em sua mente. Hologos Tuteu, a palavra de Deus, é eficaz. Um dos atos interessantes da história é que cada vez que os homens tomam a sério a palavra de Deus, a Bíblia, Hologos Tuteu, sucede acontecimentos de significação. Quando a Bíblia foi publicada numa linguagem clara ao alcance do homem da rua, ocorreu inevitavelmente a reforma. Quando o povo toma a sério Hologos Tuteu, a palavra de Deus, a Bíblia, dá-se conta de que ela não apenas é objeto de estudo, leitura ou dissertação, mas é algo que se deve levar-se a cabo. Coloque a palavra de Deus em sua mente. Quero que se lembre disso. Hologos Tuteu, a palavra de Deus é penetrante. Prova a sua vida terrena e sua existência espiritual. Tanto a sua vida corporal como a mental, emocional e espiritual são escrutinadas pela palavra de Deus, Hologos Tuteu. A palavra de Deus, a Bíblia, esquadrinha os pensamentos e as intenções do homem. Os pensamentos entimeses são a parte emocional do homem, aquela que é governada pelos sentimentos, os instintos e as paixões. A intenção enóia é a parte intelectual governada pelo intelecto e a vontade. É como se sua vida emocional e intelectual deve ser submetida, de igual modo, ao exame ou diagnóstico da palavra de Deus, Hologos Tuteu. Coloque a palavra de Deus em sua mente. Quero que se lembre disso. Eu fico imaginando. Todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos de Deus. Para nós, a palavra é gimnos, o que quer dizer que é perante os homens que você deve levar seu disfarce e atrativos externos, mas perante a presença da majestade de Deus, você é despojado de tudo isso e deve se apresentar tal como é. A outra palavra é ainda mais gráfica. Estamos abertos aos olhos de Deus. Aqui usa-se a palavra tetrakelismenos. Trata-se de um termo não comum e cujo significado não é inteiramente certo. Parece ter se aplicado em 3 sentidos diferentes. Primeiro, no jargão dos lutadores, para indicar
que um deles agarra pelo pescoço seu adversário até imobilizá-lo. Você pode escapar de Deus por um tempo, mas no final, Ele te agarra de tal maneira que não pode evitar um encontro face a face. Segundo, a palavra usa-se para o esfolamento de um animal. Estamos abertos aos olhos de Deus. O animal é pendurado para tirar-se o couro. Os homens poderão te julgar por sua conduta e aparência externas, mas Deus vê o segredo mais íntimo do seu coração, os lugares mais recônditos do coração e intelecto estão à vista de Deus. Quero que se lembre disso, estamos abertos aos olhos de Deus. Terceiro, parece em certa época antiga, quando um delinquente ia ser levado a juízo ou a execução, era colocado debaixo do queixo uma adaga com a ponta para cima, para que não pudesse baixar a cabeça envergonhado. Mas, sim, tinha que mantê-la erguida, para que todos pudessem contemplar seu rosto e sua desonra. Um homem nessas condições estava abertos e nu aos olhos de Deus, estava tetraquelismenos. Portanto, significaria que no final deve enfrentar o olhar de Deus. Você pode evitar o olhar das pessoas perante a qual se envergonha, mas no final não pode agir assim perante Deus. Você está obrigado a olhá-lo face a face. Chega o momento em que cada um de nós vai encontrar-se com Deus em Cristo Jesus, de cujos olhos não está oculto, nem pode ocultar-se. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quero que se lembre disso. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Ouça agora Colossenses capítulo 4, versículos 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, Colossenses 4:3, para que eu o manifeste como devo fazer. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo não pede que se abram as portas da prisão, mas que se abram as portas do ministério. Para o apóstolo São Paulo, era mais importante ser um ministro fiel do que ser um homem livre.
O apóstolo São Paulo está preso em Roma, mas a palavra de Deus, a Bíblia, não está algemada. Em suas orações da prisão, sua preocupação não é ser libertado ou estar em segurança pessoal, mas ser usado por Deus na pregação. O apóstolo São Paulo está na prisão por causa do mistério de Cristo Jesus. Esse mistério envolve o propósito de Deus na salvação dos gentios. O apóstolo São Paulo deseja que Deus o abençoe exatamente no assunto que o levou à prisão. Ele, o apóstolo São Paulo, não tinha nenhuma intenção de desistir do seu ministério ou mudar sua mensagem. Quero que se lembre disso. Quando John Bunyan foi preso na Inglaterra no século XVII, foi pregar ilegalmente em praça pública. As autoridades lhe disseram que o libertariam se ele prometesse deixar de pregar. Diz John Bunyan: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o Evangelho de Cristo novamente. Pense nisso. O apóstolo São Paulo fez da cadeia seu púlpito e disse para a igreja que, quando ele orava em seu favor, estava associando-se a ele no ministério da pregação. Pense comigo. Um homem visitava o tabernáculo de Charles H. Spurgeon em Londres, acompanhado deste ungido pregador que lhe mostrava o local. Gostaria de ver a casa de força deste ministério? Perguntou Spurgeon, levando o visitante para um auditório no piso inferior. É deste lugar que vem nossa energia, pois enquanto estou pregando no andar de cima, centenas de pessoas de minha congregação estão orando nesta sala. É de se admirar que Deus abençoava Spurgeon quando ele pregava a palavra. Temos aproveitado as adversidades da vida para proclamar a palavra, o Evangelho de Cristo. O apóstolo São Paulo ganhou os soldados da guarda pretoriana para Cristo enquanto estava algemado na prisão. Quero que se lembre disso. Ouça agora, em terceiro lugar, a urgência do testemunho. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses 4:5. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. Coloque a Bíblia em sua mente. O testemunho do Evangelho de Cristo Jesus aos perdidos deve observar os seguintes critérios. Se sente pronto para ouvir, você vai experimentar uma transformação. Eu e você devemos portar-nos com sabedoria
para com de fora. A Bíblia diz: portai-vos com sabedoria para com de fora. Isso diz respeito à nossa conduta diária. As pessoas do mundo, sem Cristo, nos observam. Eu e você não podemos ser tropeço para elas. Nosso viver deve ser irrepreensível. Palavras, comportamento, namoro, casamento, negócios, estudo, trabalho, testemunho, martíria. O andar e o falar na vida do cristão precisa estar em harmonia. A expressão bíblica os de fora equivale ao termo rabínico que denotava aqueles que pertenciam a outras religiões e é usada para aqui referir-se àqueles que não são convertidos a Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Eu e você devemos aproveitar as oportunidades. Colossenses 4:5. Eu e você devemos aproveitar as oportunidades para anunciar as boas novas do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o seu evangelho para as pessoas. A palavra grega kairos, traduzida por oportunidades, não quer dizer tempo marcado em minutos, horas e dias, mas uma porta aberta para o serviço do Evangelho de Cristo. Eu e você precisamos ter uma palavra boa e certa para cada circunstância. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo aproveitou a sua prisão romana para evangelizar a guarda pretoriana e para escrever cartas às igrejas. Pense nisso. O verbo, na frase grega aproveitai as oportunidades, é tirado diretamente da linguagem comercial do mercado agora. O grego exagorazo, onde o prefixo ex denota uma atividade intensa, aponta para o aproveitamento de todas as oportunidades. Kairos. Aproveitar é fazer pleno uso de. Quero que se lembre disso. A mordomia do tempo, como sendo um bem de Deus, com valor inestimável, é o ensino aqui do apóstolo São Paulo, no capítulo 4 de Colossenses, com uma chamada a investir nossas energias em ocupações que serão um testemunho positivo e atraente aos que estão fora do convívio da igreja, os ímpios, os não convertidos. Eu e você devemos ter a palavra certa na hora certa. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. Quero que se lembre disso. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. O cristão não pode ser rude na palavra.
Sua palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem insípida, nem muito salgada. A expressão temperada foge dos dois extremos. Ela não pode ser nem insossa, nem salgada. Sal demasiado é tão ruim quanto pouco ou nenhum sal. Não basta ganhar uma discussão. Você precisa ganhar as pessoas para Cristo Jesus. Coloque a Bíblia em sua mente. Se sente pronto para ouvir mais conteúdos e significados que podem mudar a sua vida? Você vai cultivar relacionamentos importantes. O apóstolo São Paulo não fez uma carreira solo. Ele trabalhou em equipe. O apóstolo São Paulo tinha muitos colaboradores. Seu staff era composto de homens e mulheres que trabalharam com zelo e dedicação para que o ministério alcançasse seus propósitos. E aqui agora eu quero ser grato ao meu amigo que está no Paraná, em Nossa Senhora das Graças, o irmão Toninho e a irmã Selma. Cristo Jesus os abençoe. Paulo, o apóstolo, elenca um rol de pessoas que estiveram com ele e outros que, mesmo à distância, contribuíram para o seu apostolado. Ele, o apóstolo São Paulo, fala de 3 judeus: Aristarco, Marcos e Jesus justo, e de 3 gentios: Epáfras, Lucas e Demas. Quero que se lembre disso. Vou destacar agora mais detalhadamente alguns traços da biografia desses colaboradores do apóstolo São Paulo. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão a você. Em primeiro lugar, Tíquico, o cristão que serviu outros. Colossenses capítulo 4, versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Colossenses capítulo 4, versículo 8. Deus abençoe sua vida, meu irmão em Cristo, Toninho e Selma, lá do Paraná, em Nossa Senhora das Graças. Ouça, Tíquico foi um dos portadores da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios e aos Colossenses. Por certo, Tíquico e Onésimo levaram a carta de Paulo a Filemon. Ele deveria informar à igreja a situação de Paulo na prisão, trazer informações dos irmãos para Paulo e fortalecer aqueles que estão na fé. Posteriormente, Paulo enviou Tíquico a Creta, em seguida a Éfeso. A Bíblia diz, e eu acredito. Paulo, o apóstolo, fala de algumas características desse homem. Tíquico era
um homem amável. Colossenses 4:7. Paulo chama de irmão amado, como para mim, Toninho é o irmão amado. Tíquico tornava a vida das pessoas melhor. Tíquico tinha disposição de abençoar. Tíquico era um aliviador de tensões. As pessoas viviam melhor pelo fato de relacionar-se com ele. Tíquico, quero que se lembre disso, de seu relacionamento com outros como cristão. Tíquico era um homem prestativo, Colossenses 4:7, fiel ministro, um diácono, um servidor íntegro. Tíquico ministrou a Paulo em lugar de Paulo. Sua bandeira era servir e não ser servido. Sua disposição em ajudar os outros e não ser servido pelos outros. Quero que se lembre disso. Tíquico era um homem que trabalhava em equipe. Colossenses 4:7. Tíquico não apenas era um servo, mas um conservo no Senhor Jesus Cristo. Servia não apenas a Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas aos irmãos da fé evangélica. Tíquico tinha a capacidade de servir com outros servos e a outros servos. Tíquico não escolheu o caminho fácil, mas o caminho certo. É bom ter gente de Deus, que ama Deus, que ora a Cristo do nosso lado, nos ajudando em nossa saúde mental, emocional, espiritual e ainda mais física, quando as coisas ficam difíceis. Quero que se lembre disso. Tíquico era um consolador. Colossenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: eu vou-lo envio, como com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Coloque a Bíblia em sua mente. Colossenses 4:8. Tíquico tinha a capacidade de alentar e consolar as pessoas. Era um encorajador. Suas palavras eram bálsamo. Suas ações, as ações do crente Tíquico, eram terapêuticas. A língua de Tíquico era medicina. Suas palavras traziam cura. Como se sente agora? Consegue ver ou imaginar algum Tíquico ao seu lado, na sua família, na sua casa e na igreja em que você serve? Isso é muito importante. Agora, em segundo lugar, Onésimo. O cristão que, mesmo sendo escravo, se tornou livre. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que aqui ocorre. Colossenses capítulo 4, versículo 9. Coloque a Bíblia em sua mente.
Onésimo era um escravo de Filemon na cidade de Colossos, na Ásia Menor, atual Turquia. Antes de sua conversão, Onésimo havia fugido da casa do seu senhor e ido para Roma. Naquele tempo havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Um escravo era considerado propriedade do seu senhor. Não era visto como uma pessoa, mas como um instrumento de trabalho. Onésimo foi em busca de liberdade, mas acabou capturado pelo Senhor Jesus Cristo. Por providência divina, Onésimo parou na prisão onde estava o apóstolo São Paulo, e ali o veterano apóstolo evangelizou-o, o gerou em algemas e ganhou-o para Cristo Jesus. A vida de Onésimo mudou. Mesmo sendo escravo, conheceu a verdadeira liberdade. Agora o apóstolo São Paulo o devolvia ao seu Senhor, não como escravo, mas como irmão caríssimo, amado. Já parou para pensar nisso? Em capelania prisional? O nome Onésimo significa útil. O apóstolo São Paulo roga que Filemon, o senhor cristão de Onésimo, o receba como alguém que lhe era útil como um filho. Onésimo corrigiu seu passado e se tornou colaborador do apóstolo São Paulo e portador de boas notícias. Deixou de ser um escravo rebelde e fugitivo para ser um fiel, amado irmão. A tradição diz que Onésimo foi o grande bispo de Éfeso ou Hierápolis. Viu só? Que notícia boa! Você pode investir nas pessoas em Cristo Jesus e vai colher resultados extraordinários. Em terceiro lugar, Aristarco, o cristão amigo na tribulação. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Sauda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. A Bíblia diz, eu acredito. Sauda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, diz o apóstolo São Paulo. Aristarco, cristão, era de Tessalônica. Lá, na atual Turquia, Macedônia. Aristarco foi companheiro de prisão e de trabalho do apóstolo São Paulo. O cristão Aristarco era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Aristarco arriscou sua vida voluntariamente na conspiração contra Paulo na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Aristarco acompanhou Paulo na viagem de navio para Roma, o que significa que passou pela grande tempestade e naufrágio que Lucas descreve
de maneira tão vívida em Atos capítulo 27. Você sabia? Ele, Aristarco, estava ao lado do veterano apóstolo São Paulo. Não importava qual fosse a situação. Na revolta em Éfeso, na Ásia Menor, na tempestade para Roma, e agora Aristarco estava preso ao lado de Paulo lá em Roma. O crente Aristarco era daquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. Você conhece alguém desse calibre na igreja em que você serve a Cristo? Se não, busca a Deus em oração, pois Ele há de revelar alguém. Em quarto lugar, Marcos, o cristão que resgatou sua reputação. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Coloque a Bíblia aqui agora, em sua mente. Marcos era primo de Barnabé e filho na fé do apóstolo São Pedro. Você sabia? Marcos foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária, registrado em Atos 13:5. Mas, quando surgiram dificuldades, Marcos abandonou os dois evangelistas no meio do caminho e voltou para casa. O apóstolo São Paulo se recusou a viajar com ele na segunda viagem missionária, mas Barnabé investiu em sua vida. Agora, preso em Roma, ele, o apóstolo São Paulo, reconhece que o cristão Marcos lhe é útil. A vida do cristão Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassaram em suas primeiras tentativas. O cristão Marcos é um monumento vivo de alguém que superou suas fraquezas emocionais, mentais, espirituais e ministeriais e resgatou sua reputação. O cristão Marcos é um incentivo a todos os outros que falharam na primeira tentativa de servir a Deus em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Coloque a Bíblia em sua mente. Em quinto lugar, Jesus justo. O cristão que é bálsamo na vida dos outros. E Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus.
eles têm sido o meu lenitivo. Colossenses capítulo 4, versículo 11. Quero que se lembre disso. Coloque a Bíblia em sua mente. Jesus, chamado justo, foi um cristão que deixou as fileiras do judaísmo para abraçar o cristianismo. As cerimônias e os ritos judeus não conseguiram preencher os anseios de sua alma. Jesus, chamado justo, não apenas se tornou um cristão, mas veio a ser um dos colaboradores da obra missionária do apóstolo São Paulo. Nada sabemos sobre esse cristão além desse único texto na Bíblia. Ele é símbolo de uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato. Porém, duas coisas sabemos a seu respeito. Ele foi um cooperador do apóstolo São Paulo. Esse judeu convertido cooperou pessoalmente com o apóstolo São Paulo, mesmo sabendo que o apóstolo estava preso por causa do seu ministério destinado aos gentios. Como judeu, deve ter recebido resistência e até hostilidade por dar suporte ao apóstolo São Paulo em seu trabalho missionário junto aos gentios. Ele, Jesus chamado justo, não mediu as consequências nem regateou esforços para cooperar e ajudar o apóstolo São Paulo pessoalmente, até preso em Roma. Quero que se lembre disso. Jesus, chamado justo, foi um aliviador de tensões. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Colossenses capítulo 4, versículo 11. Esse judeu convertido com Aristarco e Marcos foi um lenitivo para o apóstolo São Paulo nos anos turbulentos de sua prisão em Roma. Você tem pessoas que estão próximas a você em quaisquer momentos de sua vida. Quero que se lembre disso. Jesus, chamado justo, era amigo, consolador, um bálsamo de Deus na vida do apóstolo São Paulo. Era o tipo de homem que tornava a vida das pessoas mais amena nas horas de extrema agonia e dor. Jesus, chamado justo, representa os cristãos fiéis que servem ao Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, mas cujas obras não são anunciadas pelo mundo afora. Todavia, o Senhor Cristo tem um registro precioso da vida desse homem e o recompensará apropriadamente em galardões no reino celestial, a pátria celeste. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar,
Epáfras, o cristão que orava e agia. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Coloque a Bíblia na sua mente. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Colossenses 4, 13. Epáfras foi o fundador da igreja aos Colossenses, na Ásia Menor, atual Turquia, bem como das igrejas de Laodiceia e Hierápolis. O crente Epáfras viajou para Roma para estar com o apóstolo São Paulo, mas não cessava de orar pela igreja. Isso, irmão Toninho, firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Dos colaboradores do apóstolo São Paulo mencionados nesta lista, Epáfras é o único elogiado por seu ministério de oração. E aqui agora eu quero que você fique conectado à oração. Quero que se lembre disso. Quer saber quais eram as marcas da oração do crente Epáfras? Epáfras orou constantemente. Epáfras não pôde ministrar à igreja, mas pôde orar pela igreja, e o fez sem cessar. Alguns crentes na igreja têm o ministério da palavra. Outros têm o ministério da música. Outros têm o ministério de ação social, mas Epáfras da oração. Muitos começam a orar, mas não permanecem. Fique conectado à oração. Epáfras orou intensamente. A palavra sobremaneira é agonia. Oração agônica é a mesma palavra usada na Bíblia para descrever a oração de Cristo Jesus no jardim do Getsêmani, oração de agonia. Quero que se lembre disso. Essa palavra grega era usada para descrever atletas empenhando-se ao máximo em sua modalidade. Fique conectado à oração por toda a sua vida cristã. Faça da oração um ministério particular, ainda mais comunitário. Que todos na igreja em que você serve vejam que a sua vida e a sua família são família de oração. Epáfras orou especificamente. Seu propósito era para que as igrejas, aos Colossenses, Laodiceia e Hierápolis,
no vale do rio Lico, na Ásia Menor, fossem maduras mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da vontade de Deus, a Bíblia, pois a Bíblia é viva e eficaz. Quer ficar conectado à oração? Faça desse momento aqui agora um marco histórico em sua vida e família. Epáfras orou sacrificialmente. Epáfras muito se preocupava com as igrejas, Colossos, Laodiceia e Herápolis. Havia um fardo em seu ombro e coração, e ele levava essa causa diante de Deus em oração. Fique conectado à oração. Ainda mais, em sétimo lugar, Lucas, o cristão que cuidava do corpo e da alma. Colossenses 4,14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Coloque a Bíblia em sua mente. Vamos entender. Lucas era gentil, médico, historiador e missionário. Possivelmente foi o único escritor da Bíblia não judeu. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e ainda mais o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, o cristão, uniu-se ao apóstolo São Paulo em suas viagens missionárias em Troade. Esse fato é verificável, pois Lucas, o autor de Atos, passa a usar os verbos na primeira pessoa do plural nós, a partir daquele ponto da narrativa. Lucas viajou com o apóstolo São Paulo para Jerusalém, como para Roma, e enfrentou o naufrágio. Lucas permaneceu com o apóstolo São Paulo até o fim da vida, quando foi decapitado por ordem de Nero lá em Roma. Lucas, além de médico amado, era um lenitivo para o apóstolo São Paulo. Lucas cuidava dos ferimentos no corpo do apóstolo São Paulo como médico. Paulo sofreu muito, levou muitas chicotadas, pedradas, espancamentos, e Lucas cuidava como médico do corpo do apóstolo São Paulo. Lucas terapeutizava o corpo e lancetava os obsessos da alma. Possivelmente Lucas acompanhou o apóstolo São Paulo como seu médico pessoal, uma vez que Paulo tinha um espinho na carne que muito atormentava. Mesmo sendo um homem usado por Deus para curar muitos enfermos, o apóstolo São Paulo mantinha um estreito contato com Lucas, o médico amado. Aqui agora, eu e você, que somos cristãos, precisamos de terapia e ainda mais de arrependimento. Precisamos cuidar, além do nosso físico, mas de nossa saúde mental, saúde emocional e espiritual. Fortalecendo essas três áreas, você tem sucesso em tudo na vida. E a Bíblia fala muito sobre saúde mental, emocional e espiritual. Comande seu cérebro.
governe sua vida. Dê de alimento à sua mente. Coloque a Bíblia em sua mente. Em 8º lugar, Demas, o cristão que se desviou. O cristão que se desviou. E também Demas, Colossenses 4,14. O único nome dessa longa lista que não recebe nenhum elogio é Demas. Vamos entender. Ele é mencionado apenas 3 vezes nas cartas de Paulo e essas referências falam de uma triste história. Ele é chamado de meu cooperador e associado a 3 homens de Deus, Marcos, Aristarco e Lucas. Ele é simplesmente chamado de Demas somente, sem nenhuma palavra de identificação, elogio ou recomendação. Vamos entender. É simplesmente Demas e nada mais. Ele se transforma, Demas, num desertor espiritual. Paulo fala bem assim de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Marcos abandonou Paulo na primeira viagem missionária, mas mudou de conduta e tornou-se novamente para Paulo e para o reino de Deus. Tome cuidado com muitos Demas na igreja. Em 9º lugar, Ninfa, aderente que abriu as portas da sua casa para a igreja. A sua casa precisa estar com as portas abertas para a igreja. Saúda-vos os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4,15. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, para que seja também lida na igreja aos Laodicenses, e onde Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Colossenses 4, 15 e 16. Vamos entender. Ninfa não apenas abre o coração para Cristo, mas sua casa também. Havia uma igreja que se reunia na casa de Ninfa. Ninfa nomeou o seu lar a serviço do reino de Deus e para a expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Existia uma igreja que se reunia em Roma e em Éfeso. Existia a igreja que se reunia na casa de Filemon. Na igreja primitiva, igreja e casa eram a mesma coisa. Ainda hoje, cada lar cristão deve ser uma igreja. Quero que se lembre disso. Paulo apóstolo recomenda a leitura dessa carta aos Colossenses na igreja em Laodiceia, de Laodiceia aos Colossenses. Paulo apóstolo tenta fomentar unidade e comunhão das igrejas por meio do intercâmbio das epístolas dirigidas às igrejas. Como se sente na sua igreja? Está em comunhão com a igreja? Está em comunhão com o corpo de Cristo? Com o pastor? Com o diácono? Como está a sua vida? Em 10º lugar, Arquipo, o cristão que precisava
de encorajamento, entusiasmo, enteos em Deus. Colossenses 4,17 é um texto muito famoso. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Vamos entender. Paulo apóstolo envia um conselho ao jovem Arquipo, possivelmente filho de Filemon e Ápia e pastor da igreja em Colossos. O ministério é recebido de Deus e feito pelo poder de Deus. Então, Arquipo era o pastor da igreja aos Colossenses, na época de Paulo. Paulo apóstolo lembra Arquipo que seu ministério era uma dádiva de Deus e que ele era um despenseiro de Deus, como tal, um dia teria de prestar contas de seu trabalho a Deus. Paulo apóstolo nunca foi a Colossos, Paulo apóstolo nunca viu face a face os membros da igreja em Colossos, mas Paulo pregou e uma pessoa foi a Colossos e fundou a igreja. O termo cumprir o ministério, ou atentar para o ministério, dá a ideia de que Deus tem propósitos claros a serem realizados por seus servos, por mim e por você. Sua obra em nós e por meio de nós completa as obras que ele, Cristo, preparou para nós. Vamos agora para uma conclusão lógica. A glória e a felicidade do pastor, ou do líder, ou do diácono, residem no cumprimento do seu ministério. Até aqui, o apóstolo São Paulo ditou a carta. Agora ele assina do próprio punho com uma saudação e uma súplica. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Colossenses capítulo 4, versículo 18. O final da carta. Graça é o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, é a suma da mensagem do Evangelho. É a oração final do apóstolo São Paulo pelos cristãos aos Colossenses, na Ásia Menor. Essa é a saudação do Marte. Paulo apóstolo estava preso em Roma por causa de Cristo. Quer saber o motivo de que Paulo roga à igreja, aos Colossenses, que se lembre de suas algemas? Suas algemas eram a evidência do seu amor a Cristo Jesus e aos perdidos, os gentios. Paulo apóstolo foi um dos embaixadores de Cristo que deu sua vida para conquistar o mundo para Cristo. Aqui agora, está disposto a fazer o mesmo, dar sua vida como embaixador ou embaixatriz de Cristo para pregar ao mundo. Aqui agora se sente pronto e cheio de entusiasmo para servir a Cristo no ministério da música, da oração, da pregação, ou ação social. Não sei qual é o seu chamado, mas deixa arder
o fogo, o entusiasmo na sua alma por um ministério. Cristo Jesus abençoe a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Faça de sua casa, de sua família, uma igreja. Faça do seu lar um monumento vivo da palavra de Deus, a Bíblia. Anuncie do seu lar Jesus Cristo, a única esperança. Só Cristo Jesus salva. Ele é a solução para a salvação da alma de nossos familiares não crentes e nossos amigos. Que Cristo te abençoe. Aqui agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Toninho e Selma, Cristo os abençoe com toda a sua casa e família, aqui agora, para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ficam firmes e conectados à oração.